olha pra você. Você é um pirata espacial. Olha pra você. Você é uma estrela do rock. Se você já viu Steven no universo, você provavelmente lembra do Lars, que era um dos funcionários do Big Rosquinha, onde era muito frequentado pelo Steven. E um fato sobre o Lars é que ele é muito chato. Pronto, acabou o vídeo. Tá, ou pelo menos ele era, vamos lá. Ele desde o primeiro episódio de Steven já nos é apresentado como antagonista do protagonista. Na real isso só pra ele, porque o Steven sempre curtiu muito ele, tanto que a gente via essa admiração por parte dele, mas ele sempre odiou o jeito do Steven. Porque ele era positivo demais e nem só por isso, porque dava pra ver que ele sempre era grosso com todo mundo. Inclusive com a própria Sandy, que era sua companheira de trabalho e meio que ficante, porque eles têm um certo lance no começo da série, que a propósito era algo até meio tóxico. E ele sempre era babaca com ela e até coloca seu ego como sua vontade de impressionar os caras que ele achava descolado na cidade e queria fazer amizade acima dela. Ele mentia pra ela e abusava da gentileza dos seus sentimentos porque ele tinha plena consciência que ela gostava dele. E ele manipulava ela por isso eu não acho nem tão legal romantizar eles tanto nessa época, porque não era algo tão saudável. E além dela, a lista de pessoas que ele já magoou no decorrer da série é bem grande. Como exemplo, quando ele saiu com aquele grupo de caras descolados que eu mencionei anteriormente, e eles se colocaram em uma situação de perigo, mesmo o Steven avisando pro Lars diversas vezes que lá era perigoso e que ele não devia ir, mas ele mesmo assim vai só pra poder impressionar esse grupinho, e quando ele vê que tudo tá errado, ele coloca a culpa diretamente no Steven e na mãe dele. Now I'm never going to be friends with these guys, all because of your weird mom. What do you know about my mom? I didn't even get to know my mom! Sendo que ele avisou 300 vezes que isso ia acontecer. E também tem a vez que ele vai até a casa do Ronaldo, que é aquele cara que fazia aquele blog do Estranho Mundo de Beat City. E a gente descobre que desde novo ele já era bem babaca com o Ronaldo, porque ele desprezava o jeito dele. Por que você se importa tanto com o que as pessoas dizem? Você não diria isso se soubesse o que as pessoas dizem de você. E isso era algo que ele fazia muito, que era ter vergonha das pessoas que ele amava. E pra mim isso não faz sentido nenhum, porque são as pessoas que você ama. E se você tem vergonha das pessoas que você ama e que te amam, cara, essa relação não tá sendo tão sincera. Porque se você não gosta nem das pessoas que estão te fazendo bem, que você quer por perto, imagina as outras. E não é à toa que ele sempre se deu muito mal na série por ser assim. Chegava até a dar um pouco de pena dele, porque ele era tão nele mesmo que acabava ficando sozinho e afastando todos à sua volta. Eu sinceramente não entendo como a Sandy conseguiu se apaixonar por ele nessa época, mas eu acho que enfim, às vezes o amor é enxergar as imperfeições das pessoas e aceitá-las também. Mas enfim, no começo eu imaginei que o Lars era assim pelos pais dele, que podiam ser abusivos ou autoritários demais. Mas não, a gente vê em um dos episódios que ele troca de corpo com o Steven que os pais dele são muito amorosos e que se importam com ele, e não aparenta ter nada que justifique essas atitudes dele na série. Não que algo justifique você descontar suas frustrações pessoais em alguém, mas isso dificulta eu ainda mais sentir empatia por ele, porque parece que ele só é assim de graça, tá ligado? Eu via muito o Lars como o típico adolescente rebelde que acha que é melhor que todo mundo, mas ao mesmo tempo eu tinha certas coisas que eu entendia nele. Como esse lance dele querer se encaixar, acho que todo mundo já passou por essa situação de querer pertencer a um grupo. Afinal, ninguém quer se sentir excluído, mesmo sentindo que ele mesmo se exclui às vezes. O que é horrível pra autoestima dele, porque ele tá se rebaixando tanto que tá se deixando ser moldado pelos outros da forma como ele deve agir. Mas a real que eu aprendi com isso é que mesmo que você mude totalmente pra se encaixar em um certo grupo, você não vai se sentir melhor. Isso é algo mais interno do que você procurar essa solução de vazio nos outros. E descartar as pessoas que te amam só pra impressionar alguém é cilada, porque você vai acabar perdendo todo mundo. E eu acredito que quando ele aceita isso, ele consegue melhorar muito. Tanto que em um dos episódios ele teve que ir pro espaço, não sendo nem um pouco da vontade dele, na verdade. Porque na real tudo não passou de um grande acidente, porque em uma das batalhas da Terra contra as Gens do planeta natal, ele acabou se escondendo na nave delas e sem querer acabou indo pro espaço com o Steven. E detalhe, ele fugiu e deixou a Sandy pra trás por medo, se escondendo na nave, então ele foi bem covarde nisso. E também nesse momento o Lars admite que ele é um grande covarde e que ele não sabe o que tá fazendo da vida e que ele sente muito medo de tudo. Eu não consigo porque eu sou um lixo, Steven. Eu tenho medo diferente de você. E isso é algo que a gente percebe muito na série, porque a real é que o Lars parece não saber direito quem ele é, porque
ele parece até mesmo não gostar dele mesmo. E como eu falei, ele sempre tentou buscar essa aprovação nos outros, como foi com os caras lá. Ele colocava uma pressão muito grande em cima de si mesmo pra poder se descobrir. E sabe aquele ditado só nascendo de novo pra ver se melhora? Esse é exatamente o caso dele, porque ele acaba morrendo e revivendo graças aos poderes de cura do Steven. Ele sofre um acidente por lá, ou seja, ele teve que reviver, renascer pra poder ser uma pessoa melhor. Tá bom, parei. Foi como um recomeço pra ele aquilo, porque por lá ele cria seus amigos e mais que isso, sua tripulação fiel com Giants rebeldes. Porque ele agora é um líder pra eles, ele virou um grande guerreiro espacial. Consegue ajudar as pessoas e ainda vira uma pessoa muito melhor. Tanto que ele tá bem mais maduro dos episódios em diante, então eu acho que ele ter ido pro espaço e ter vivido todos esses medos que ele presenciou das Giants, de encarar os medos dele, ajudou muito na evolução dele. E por mais que ele tenha tido um desenvolvimento muito foda e tenha feito uma tripulação que, cara, foi muito inspirador pra ele, a gente via que ele ainda tinha uns certos gatilhos com algumas coisas que ele não tinha superado totalmente, como quando ele descobre a questão da Cindy Killer, que é a banda que a Cindy formou com aqueles caras descolados que ele queria impressionar. Mas ele não entende que a vida não pode parar simplesmente porque ele foi embora. A Cindy não podia ficar tipo, tá, ele foi embora, agora toda a minha vida acabou, eu vou ficar vivendo nesse emprego que eu não sou feliz e minha vida vai ser assim agora. Não, as coisas não funcionam assim. Ela precisava se descobrir também, ela precisava abrir oportunidades pra ela, do mesmo jeito que ele tava vivendo a vida dele lá no espaço. É normal ele ficar triste, sentir saudades, mas isso não pode. Você não pode ficar querendo que a pessoa deixe de viver a vida porque você tá longe dela, porque senão ela nunca vai ser feliz. Ele também ficou frustrado por ela ter conseguido muito mais facilmente que ele, ter conquistado aqueles caras que ele tentava conquistar há anos, sendo que ela só precisou ser ela mesma, e pra ele que teria que estar lá. Mas vai saber, se ele tivesse ficado na Terra, isso iria acontecer também? Provavelmente não, ele provavelmente ia continuar no mesmo emprego e ia ser bem ruim. Só que no final, ele consegue entender melhor, o que me deixa mais aliviada, porque mostra que por mais que às vezes ele tenha uns sentimentos meio ruins, ele consegue lidar melhor com isso. A real é que ele tava precisando passar por isso, tipo, não morrer, claro, mas passar por uma experiência que o ensinasse a se sentir melhor com ele mesmo, porque ele já disse várias vezes que não gostava da vida dele. E ele conseguir se sentir melhor com ele mesmo é algo muito prazeroso de se ver, porque não é a mesma pessoa no começo da série que era infeliz, triste. Não, ele agora realmente é feliz. Infelizmente, mesmo assim, com toda essa evolução, ele não fica com a Sandy, e eu até acho isso compreensível. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Eles se descobriram, mudaram, evoluíram, e a Sandy agora tinha sua banda, e ele tinha sua tripulação, e ela até fica com outra pessoa no final. E cara, eu amo o jeito que eles levam tudo isso com uma maturidade e respeito. E tá tudo bem não terem dado certo como casal, eu acho que isso serviu pra mostrar que as coisas podem sim mudar. Eles estão felizes, então tá tudo certo, e eu gosto quando o roteiro nos dá uma surpreendida, porque eu real achei que eles iriam ficar juntos no final. Eu acho que isso mostra a maturidade e a evolução que eles tiveram. Eu já falei em muitos vídeos o quanto eu amo o desenvolvimento do Lars e como ele virou um dos meus personagens favoritos, porque por mais que ele tenha sido um personagem que me irritava muito no começo, ele mostra essa questão humana dos defeitos, que nem todo mundo é perfeito e que todo mundo tem essa oportunidade de melhorar e se tornar uma pessoa melhor. Só que não façam do jeito do Lars de só ter que renascer pra conseguir ser uma pessoa melhor, por favor. Bom, mas é isso, essa é a minha visão sobre o arco de redenção do Lars. Eu realmente admiro muito ele é um personagem que tem um desenvolvimento muito bem elaborado e não forçado. Eu realmente fico muito feliz de terem pensado em todos esses detalhes pra ele e terem criado um final tão digno pra ele quanto foi esse. Obrigada por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.